No capítulo 6 de Daniel, nós vamos ver a grandiosa história de Daniel na Cova dos Leões. Só que para a gente entender o capítulo 6, nós devemos voltar para o capítulo 1. E vocês conhecem a história. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai sitiar Jerusalém e vai levar consigo todos os utensílios da casa do Senhor e também como alguns cativos, que dentre eles está Daniel e os seus 3 amigos, que é Ananias, Misael e Azarias. Deus permite essa vitória de Nabucodonosor contra Jerusalém. E Daniel chegando na Babilônia, ele com 17 anos, onde que a Bíblia não relata a sua idade, porém estudiosos dizem que Daniel chega à Babilônia com 17 anos, e Nabucodonosor vai propor um alimento diário durante 3 anos. Só que Daniel vai dizer ao encarregado, não nos obrigue a comer este alimento, nós não queremos nos contaminarmos com os manjares do rei. E Deus coloca graça nos olhos do encarregado por Daniel. E ele diz, eu tenho medo do rei. E se de repente ele descobre que vocês não estão comendo o alimento proposto? E se de repente ele percebe que vocês estão mais magros e fracos? Então Daniel vai olhar para ele e vai dizer, faça um teste. Durante 10 dias, nós vamos beber água e vamos comer legumes. E depois desses 10 dias você vê quem está melhor, se somos nós ou se é aqueles que estão comendo o alimento proposto do rei. Então passa-se 10 dias e quem que está mais forte, mais bonito, mais robusto, são eles, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. No capítulo 2, nós vamos ver o primeiro sonho de Nabucodonosor e no capítulo 4, o seu segundo sonho de Nabucodonosor. No capítulo 3, nós vamos ver os 3 jovens na fornalha de fogo. No capítulo 5, nós vamos ver a história daquela mão que está escrevendo na parede do rei Belsazar. E é onde a gente chega no capítulo 6. No capítulo 6, quem está governando é Dário. E Dário ele coloca 120 presidentes sobre todo o seu reinado para que eles venham cuidar. E sobre esses 120, ele coloca 3 príncipes sobre eles. E estes 3 príncipes, quem está no meio é Daniel. Só que a Bíblia vai dizer que Daniel estava sobressaindo dos demais. E Dário estava pensando em constituí-lo, Daniel, sobre todo mundo. Aí que começa a grandiosa história. Os 120 presidentes, como também os outros príncipes, vai perceber que Daniel está sobressaindo. Eu imagino eles fazendo uma reunião e eles falando o seguinte, Daniel está sobressaindo de nós. Ele está sendo melhor do que todo mundo. Ele tem um espírito excelente. E a gente precisa encontrar alguma coisa na lei para que nós venhamos tirar ele do nosso caminho. Tirar ele dessa corrida, para que ele não venha sobressair da gente. Então eu imagino todo mundo fazendo uma reunião e alguns começando a colocar algumas ideias para pegar Daniel em algum ato, algum erro, algum pecado. E eu imagino, a Bíblia não vai relatar, mas imagino alguns dizendo assim, e Daniel é muito mentiroso. Mas alguns dizem, não, ele não mente, eu não vejo ele mentindo. Alguns pensando, ele desobedece a algumas leis, e as pessoas dizem, não, ele não desobedece. E a reunião se vai. Eles não encontram nada para que possam criminar Daniel. E a coisa mais incrível que me chama a atenção é que o versículo vai dizer, nós nunca encontraremos algo contra Daniel nas leis. Aí que chega a parte, o clímax da história. E eu creio que um do meio vai dizer, eu tenho uma ideia. Se nós encontrarmos na nossa lei alguma coisa, nós não vamos encontrar nada. Mas eu sei uma coisa que pode tirar Daniel do nosso caminho. Então todo mundo fica curioso. O que é que podemos fazer para tirar Daniel do nosso caminho? Um vai dizer, nós temos que procurar na lei do seu Deus. Na lei do Deus que Daniel segue. Aí que eu parei e pensei, Daniel e o seu costume. E de repente eu imagino algumas pessoas olhando dizendo, não entendi, na lei do seu Deus, na lei do Deus de Daniel. E eles vão dizer, o problema de Daniel é que ele não mente, ele não desobedece. Mas o problema dele ele ora demais. O problema de Daniel era que ele orava demais. O problema que eles encontraram em Daniel era que ele orava demais. A Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. E a oração não dependeu de circunstâncias para ele.
Daniel, estando em Jerusalém, ele orava. Estando em Babilônia, ele também orava. Se estava bom, ele orava. Se estava ruim, ele continuava a orar. A oração independia das circunstâncias. Se estava bom, ele orava. Se estava ruim, ele orava. Se estava em Jerusalém, ele orava. Se estava em Babilônia, ele orava. Ele tinha o costume da oração. E nós vamos ver que essas pessoas vão chegar ao rei e vai dizer: nós queremos propor ao rei que durante 30 dias ninguém aqui faça oração a nenhum Deus a não ser a ti, ó rei. Então o rei se ensoberbece dizendo: em 30 dias todo mundo vai me buscar. É claro, ele assina, sela com o seu anel esse edito e durante 30 dias ninguém pode buscar. E para eu encerrar, é aqui que está o que Daniel nos ensina. Daniel, sabendo disso, no versículo 10, no capítulo 6, vai dizer que Daniel, sabendo disso, ele vai para sua casa. E se fosse eu sabendo disso, sabendo que se eu buscasse um Deus durante 30 dias, eu seria lançado dentro de uma cova de leões, eu certamente não oraria. Eu esperaria esses 30 dias e depois desses 30 dias eu voltaria a buscar. Mas Daniel não. Daniel vai entrar na sua casa. Eu imagino os amigos assentados no sofá e Daniel adentro, um cutuca o outro e diz: Daniel já está sabendo do edito. Durante 30 dias ele não pode buscar ninguém. Só que eu imagino os amigos dizendo: mas ele vai continuar buscando. Nós sabemos do costume de Daniel. E Daniel, imagina ele passando pela porta do banheiro e os amigos dizem: ele não vai orar no banheiro. Daniel bem podia adentrar no banheiro e orar bem baixinho. Ninguém saberia, ninguém descobriria. Mas Daniel não. Daniel tinha um costume. Quem nunca orou no banheiro? Porque o banheiro, nas piores circunstâncias, se torna um confessionário. Ali a gente chora, ali a gente se entrega, no banheiro acontece muita coisa. E ele vai passando, ele passa pela sala e os amigos dizem: ele não vai na sala. Então ele sobe as escadas, ele vai para o segundo andar, ele abre as janelas que dão para Jerusalém e ali ele ora. E a palavra que mais me chama a atenção é: e ele ora como antes costumava fazer. O costume de Daniel era a oração. E o que eu quero colocar para vocês é: e qual tem sido o teu costume? Qual tem sido o meu costume? Qual tem sido o nosso costume? Né? Daniel não era mais uma oração. Ele costumava orar 3 vezes ao dia. E no capítulo 6, Daniel não tem mais 17 anos. Daniel está com 80 anos. E para encerrar, se passaram 17 anos até 80, se passaram 63 anos. E eu tive a curiosidade de fazer uma conta de quantas orações Daniel já tinha feito. Se Daniel orava 3 vezes ao dia por semana, vezes 7, ele fazia 21 orações por semana. E se você colocar por mês 3 orações vezes 30, vai dar 90 orações no mês. E se você pegar 3 vezes de oração por 365, que são por ano, ele fazia 1.095 orações por ano. Se ele começou uma vida de oração aos 17 até os 80, você vai pegar 63 anos vezes esses 1.095. Então, em 63 anos de diferença, ele estava fazendo 68.985 orações. Quase 70.000 orações na sua vida. É o costume de Daniel. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que o nosso inimigo, ele vai perante Deus 2 vezes ao dia, de dia e de noite. E agora, para encerrar, tem muitas pessoas perdendo para o inimigo. O inimigo vai 2 vezes. E você, quantas vezes busca a presença de Deus por dia?